E nesses próximos domingos nós estaremos tocando em um ponto que talvez seja importante para todos aqueles que são membros da igreja, para aqueles que desejam fazer parte também da igreja, a fim de que nós venhamos a compreender de fato qual o papel da nossa comunidade de fé. Qual a natureza, qual a razão de ser da igreja? Por que nós nos reunimos? Qual o sonho de Deus para sua vida como pessoa, mas para sua vida também como comunidade de fé? A igreja, que é a grande noiva de Cristo, precisa se aproximar dele adornada. E como são feitos esses atavios? Como a igreja ela é enfeitada para que agrade de fato o coração de Deus? O que Deus realmente busca? O que Deus quer? Qual o seu anseio? Qual a sua vontade para a nossa vida como igreja? E nesses próximos domingos a gente vai tentar entender um pouco mais profundamente essa vontade de Deus. Dizem que um astronauta ficou perdido no espaço com sua tripulação e os membros daquela aeronave, preocupados, perguntaram para o comandante: "Você não observou o mapa?" O comandante respondeu: "Observei, mas eu preferi seguir por outro caminho." Se perdeu, porque ele não seguiu o mapa, porque ele deixou de olhar para a bússola, para os valores verdadeiros, para aquilo que está estabelecido nas Escrituras. A igreja também pode perder-se. É estranho falar isso, mas é verdadeiro. A igreja pode perder-se. E tantas igrejas nós já vimos se perder no caminho. Quantas igrejas que havia no tempo do apóstolo Paulo e hoje não existem mais, porque se desviaram da pureza do cristianismo, porque não observaram o mapa, porque quiseram não seguir o mapa, mas construir um mapa. Mas nós, como seguidores de Cristo, não estamos aqui para trazer novidades, estamos aqui para trazer de novo as verdades antigas. Estamos aqui para ser somente um proclamador, um arauto daquilo que Deus ele já estabeleceu. O que ele pretende que nós façamos como povo escolhido dele, como seus filhos? O que ele espera? No reino de Deus não escolhemos, não decidimos, nós obedecemos às escolhas e seguimos as decisões já tomadas. E é importante que a igreja de Cristo não perca a vista do mapa. Não podemos nos perder no caminho. Não podemos nos perder no caminho. A igreja não está aqui para suprir as suas necessidades. A igreja não está aqui
para te dar prosperidade. A igreja não existe para que você tenha todas as suas orações respondidas. A igreja não existe para que você apareça, para que eu apareça. A igreja não existe para construir um grande edifício de pedra. A igreja não existe para os seus membros serem respeitados socialmente. A igreja não existe para servir a sua liderança. A igreja, irmão, irmã, existe para exaltar tão somente a Deus, mas a ninguém, Iniciaremos observando algumas questões relacionadas à igreja. O que é igreja? O termo igreja ou eclesia era originalmente um termo utilizado para as assembleias públicas de Atenas. Quando a população se reunia para deliberar as questões relacionadas à política da cidade, e o fazia aproximadamente 40 vezes por ano, a essa reunião era dado o nome de eclesia. Os primeiros cristãos helênicos, gregos, acostumados com essa tradição grega, para o ajuntamento cristão também começou a dar o nome de eclesia. Os cidadãos da Grécia, quando se reuniam como eclesia, eram chamados de ekletoi, aqueles que pertenciam à assembleia. Essa é a origem etimológica do nome igreja. E essa palavra eclesia advém de dois termos gregos em união. O primeiro, ek, e o segundo, kaleo. Ek significa fora, kaleo significa chamar, solicitar. Eclesia, por exemplo, é, portanto, aqueles que são chamados para fora. Esse é o sentido da palavra igreja. Aqueles que são separados, aqueles que são chamados para outro lugar. O sentido, portanto, é chamados para fora. E esse chamamento para fora pode variar em 3 dimensões distintas. Para fora do mundo, para fora no mundo e para fora acima do mundo. Para fora do mundo é o sistema de crenças e valores diferentes dos seculares, que se manifesta na prática, na vida de santidade, na edificação segundo a verdade e na comunhão. Para fora do mundo. Para fora no mundo é a comunidade que age internamente, mas também para fora do seio, do muro eclesial, que age no sistema secular, manifestando-se isso na prática da evangelização e da misericórdia. E acima do mundo, a igreja é este ente que vive no contexto físico, mas também no metafísico.
naquilo que está além do físico. E isso se manifesta na prática da fé e da adoração, vendo o não visto nas mais variadas dimensões. Hoje nós vamos começar a falar da igreja na dimensão fora do mundo. Sistema de crenças e valores diferentes dos seculares. Na vida de santidade, edificação na verdade e na comunhão. E eu queria, portanto, convidar você a abrir sua Bíblia em 1 João, capítulo 5, versos 18 e 19. 1 João, capítulo 5, verso 18 e 19. Diz assim a palavra de Deus. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Quando as Escrituras ensinam que o mundo jaz no maligno, é importante a gente frisar que isso quer dizer que os princípios regulares do mundo jazem no maligno. Os princípios que não prestam, que são causados pelos defeitos humanos e animados pelas ações malignas, estes jazem no diabo. O diabo não cria nem comete nosso pecado, ele incentiva, ele patrocina, ele fomenta. Portanto, nós não podemos dizer que o nosso pecado foi fruto de uma ação do mal. O nosso pecado é nosso. O maligno, ele somente coloca brasa, coloca madeira na fogueira. Ele sopra no fogo para que haja mais chamas, mas ele não obriga ninguém a caminhar segundo a vontade dele. Ele coloca combustível, abana, sopra. Mas como cristãos, nós devemos jogar águas vivas em cima destas brasas. Nós devemos viver uma vida de santidade, fora do mundo. Nós não somos chamados para seguir o padrão do mundo. O texto lido nos afirma que o mundo, mesmo o mundo não cristão, tem um dominador. E esse dominador, que não é um dominador onisciente e onipotente, que fique claro, o único todo-poderoso é Deus. O diabo, ele não tem poder como Deus tem poder. Ele somente incentiva aquilo que seja prejudicial para mim e para você. Ele somente coloca lenha na fogueira. E esse é o objetivo dele como inimigo de Deus, fazer com que a nossa vida deixe de exibir a pureza e a santidade que Deus, ele deseja enxergar em nós. O mundo inteiro, o mundo todo, é influenciado pelas ações do mal. O mundo inteiro é fomentado a caminhar numa direção contrária
a direção dada por Deus. O mundo inteiro é chamado para cumprir os desejos e os desígnios do inimigo das nossas almas. Mas Deus anseia que a sua igreja viva de uma forma diferente. Deus deseja que a igreja dele seja santa, que esteja fora desse esquema, que viva de maneira contrária ao fluxo dessas águas seculares. E esse é o desafio para a igreja: ser distinta do padrão regular. Mas cuidado, porque muitos pensam que a igreja deve ser a oposição a tudo aquilo que há no mundo. Se o mundo faz assim, a igreja deve fazer assado. Se o mundo diz sim, a igreja diz não. Cuidado. A igreja diz não para os princípios equivocados. Mas a igreja deve animar todos os princípios que são corretos, que ainda há na humanidade, que é caída, mas não perdeu o átomo da espiritualidade de Deus por completo. O que a queda fez foi gerar uma disfuncionalidade. O que era muito bom, agora se tornou mediano, mais ou menos. O que era perfeito, agora é imperfeito. O que era pleno, agora é limitado. Portanto, a igreja, na sua prática da santidade, ela deve contrariar os princípios mundanos, mas ela deve incentivar todos os princípios que há no mundo que refletem a glória de Deus. A igreja é chamada para viver de uma maneira diferente daquela geralmente praticada no mundo secular. O objetivo é ser uma sociedade alternativa a esta em que nós estamos inseridos, onde reinam o egoísmo, o orgulho, a vaidade, o efêmero, o imoral, a divisão, a ira, entre outros pecados. Mas a proposta de Deus não é contracultural. Isso é verdade somente em parte. Porque cultura, no estrito rigor, significa a arte de cultivar. E como a igreja pode ser contracultural, contra o cultivo? Não. A igreja é hortocultural. Ela preza pelo cultivo do certo, pelo cultivo do bom, pelo cultivo do justo, pelo cultivo do que seja virtuoso. Esse é o desafio da santidade. Cultivar aquilo que seja virtuoso. A missão da igreja é fomentar o bom e descartar o ruim. Incentivar o viver correto, desprezar e negar os muitos erros que existem. Deus, ele anseia que nós vivamos uma vida de santidade. Mas para fazê-lo, nós precisamos entender qual seja de fato a vontade de Deus. O que é que ele anseia? E como a gente fica sabendo disso? Como é que a gente pode ter certeza do que Deus quer, do que Deus deseja, daquilo que ele anseia? Conhecendo as Escrituras Sagradas, conhecendo a palavra de Deus, conhecendo os desejos que estão expressos na Bíblia Sagrada. É isso que Deus anseia da sua igreja, uma comunidade de pureza, uma comunidade de pessoas limitadas, mas que lutam para cumprir a vontade de Deus em suas respectivas vidas. Esse é o objetivo de ser igreja. Viver conforme Deus anseia. Viver conforme Deus deseja. Como já se disse, a conversão tira o cristão do mundo,
Mas a santificação tira o mundo do cristão. E como está você como cristão? Nós precisamos analisar o nosso coração. Se nós olharmos, fizermos um raio-x espiritual nas nossas vidas, o que vamos encontrar? Vamos encontrar ali princípios de Deus ou princípios do mundo? Será que o nosso coração tem sido purificado com esses princípios mundanos? Ou será que o nosso coração tem sido fomentado a viver um evangelho mascarado? Um evangelho que diz sim para todas as coisas, que deseja ser parecido até com os valores seculares. Que tipo de evangelho nós temos vivido? Como está o seu coração? Como está a sua mente? Nós precisamos fazer constantemente essa autoanálise. A santidade é o processo por meio do qual Deus vai nos tornando cada vez mais parecidos com Ele. A santidade sabe que a vida não pode ser vivida pelos impulsos. O pecado contraria essa lógica. O pecado vive do mel do agora. O pecado é filho de tudo que é imediato. O pecado é como aquele homem não precavido que coloca a boca na colmeia sem ver que ali dentro estão as mais violentas abelhas. O pecado vive do vertical, a santidade vive dos horizontes, do depois. O pecado são as carícias efêmeras antes do abatedouro. A santidade é o prazer que antecede ao paraíso. O pecado é como um corredor de 100 metros rasos, a santidade é maratonista. O pecado é Batseba, santidade é Abigail. É interessante aquela passagem de Davi com Batseba. E eu acho que isso pode ilustrar muito bem o que seja uma vida de santidade, como a igreja deve ser santa, como a igreja deve lutar para ser diferente do mundo. Davi estava no seu aposento e ele olha então aquela mulher que estava em sua frente e as decisões dele são imediatas. Ele não toma nenhuma decisão depois, ele não toma nenhuma decisão depois de alguns minutos, depois de algumas horas, não, tudo dele é imediato. E o pecado tem esse cheiro de realizações imediatas, de realizações efêmeras, sem pensar melhor. Porque quando nós paramos e pensamos, nós refreamos. Mas o inimigo de nossas almas deseja que a nossa vida seja pautada pelo imediatismo. A igreja fora do mundo edifica os irmãos na verdade, ensinando o que as Escrituras ensinaram. Não traz novidades, traz de novo, em novo formato, verdades antigas. Eu quero pedir que você abra sua Bíblia em 1 Timóteo, capítulo de número 3, verso 15. Diz assim a palavra de Deus: mas, se eu demorar, saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Uma das funções da igreja, além de viver uma vida fora do mundo, em santidade, é viver uma vida fora do mundo em relação à verdade. É ser defensora da verdade. A igreja tem responsabilidade com replicar e não com inventar. A vida, às vezes, prende muitos com os cadeados da mentira.
Mas para algumas realidades, somente há uma chave que abre o cofre da verdade, e é a chave das Escrituras. O diabo é chamado de o pai da mentira. Se há pessoas que sabem mentir, o diabo é o doutor, o diabo é o especialista, o diabo é o astro da mentira. Mas as Escrituras são a verdade. E eu queria compartilhar com vocês alguns textos que falam acerca disso. Evangelho de João, capítulo 8, verso 31 e 32, diz assim: Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 14,6 diz assim: disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. 2 Timóteo 2,15, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. A igreja fora do mundo, ela é pautada por esses dois temas específicos: vida de santidade e pregação da verdade. E o terceiro ponto, para nós finalizarmos: a igreja fora do mundo também vive em comunhão. Santidade, verdade e comunhão. São três marcas de uma igreja que vive fora do mundo. Atos 2, versos 41 e 42 diz assim: os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Aqui é a lição dos basilares de uma igreja que vive fora do mundo. É um partilhar que começa dentro da casa para o mover do Espírito em Pentecoste, que é a expressão mais exata da comunhão. Eles passam a falar a mesma língua. Aqueles que tinham línguas distintas, línguas diferentes, passam a se comunicar de maneira aberta, um entendendo o outro, um compreendendo o outro, um entendendo aquilo que o outro diz. Eles mantêm a sua identidade, continuam falando da mesma forma, mas eles passam a se compreenderem. E esse é o segredo de Pentecostes, o vínculo da comunhão entre os irmãos. É o inverso do que aconteceu em Babel, quando os povos que falavam uma só língua passaram a falar línguas diferentes. Salmo 133 diz assim: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes, como o orvalho de Hermon, e como que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Deus deseja que nós, portanto, como igreja, tenhamos responsabilidade em viver de uma maneira diferente daquela que o mundo pratica. Nós devemos ter responsabilidade com a vida de santidade. Os nossos princípios não são iguais, nós somos diferentes. Nós pregamos outro tipo de relacionamento entre as pessoas. Nós desejamos viver de fato em comunhão. E todas essas coisas fundamentados nas Escrituras, que são a verdade.
Se esses 3 princípios forem colocados em prática, eu tenho convicção que a nossa igreja vai estar, de fato, agradando a Deus. Nós temos que viver em santidade, nós temos que viver em comunhão, e nós temos que viver de acordo com os princípios que estão consignados nas Escrituras sagradas. Que Deus nos ajude a sermos igreja, a sermos família, que de fato agrade nas mais variadas dimensões.